Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e olha, neste momento nós vamos tratar de um tema muito importante para o Brasil, para o mundo e claro, nós nos inserimos neste tema diante dos últimos fatos, dos últimos acontecimentos, como o desbaratamento da Operação Delivery no Acre. O tema é o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Eu recebo em nossos estúdios, começando pelas damas, a secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Angélica Goulart, e o procurador de justiça, Dr. Carlos Maia. O Ministério Público do Acre realizou hoje um grande ato público pelo enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Também participaram do ato o Poder Judiciário, secretarias de Estado, enfim, entidades ligadas aos direitos humanos no estado do Acre e demais secretarias envolvidas nessa grande rede, que é a rede de proteção às crianças e adolescentes no estado e, é claro, em âmbito nacional em todo o Brasil. É importante que se fale que o Dr. Carlos Maia é também coordenador de defesa da infância e da juventude aqui em nosso estado. Muito boa noite, secretária Angélica Goulart, tudo bem? Boa noite, como vai, Alex? Tudo bem? Prazer tê-la aqui no nosso Gazeta Entrevista. Dr. Carlos Maia, muito boa noite. Alain, boa noite, tudo bom? Bem? Tudo ótimo, Alain. Eu quero começar falando do objetivo desse ato público. Tanto ao senhor, quero começar com as damas aqui. Secretária Angélica, esses atos públicos acontecerão em todo o Brasil ou esse foi um ato público realizado especialmente aqui no Acre? Não, esse foi um ato realizado especialmente aqui no Acre, mas isso não quer dizer que ele não pode acontecer em todo lugar em que houver a necessidade de que se realize para trazer a público, né, uma situação que é de responsabilidade de todos nós, né, do governo, da sociedade civil, de toda a população. Quando a gente fala de violência sexual, muitas vezes as pessoas têm aquela concepção já enraizada de que trata-se de estupro, de pedofilia. Mas a violência sexual também pode ser concebida em outras esferas, secretária? Sim, pode ser concebida. Nenhuma violência ela é isolada, né? Toda violência ela vem dentro de um contexto de outras violações, né? Começa às vezes com uma violência física, que não é necessariamente sexual, né? Ou uma violência psicológica, porque no nosso entendimento a violência é o uso do poder, né? E do poder do mais forte sobre o mais fraco, né? E de forma ou física ou simbólica. Então, a concepção de violência sexual, ela compreende tanto o abuso sexual, né, quanto a exploração sexual. Então, a exploração é quando entra qualquer troca material em relação à questão da sexualidade praticada ali entre uma ou mais pessoas. Como essas redes que vêm sendo desbaratadas, Dr. Carlos Maia aqui no estado demonstram esse tipo de crime, como a secretária tem colocado aqui. Ela disse que esse foi um ato especial realizado aqui no Acre, do Ministério Público acreano. Qual é o papel do Ministério Público nesse enfrentamento, doutor Carlos Maia? Olha, primeiro, Alain, este ato público realizado hoje em frente ao Palácio Rio Branco foi um ato organizado pela rede de atenção à criança e ao adolescente, que consta como um dos seus protagonistas a Coordenadoria de Defesa da Infância e da Juventude, mas do Ministério Público, mas não é só o Ministério Público. Tem um Conselho Municipal, o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, os Conselhos Tutelares e aqueles atores protagonistas do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente. Qual foi o grande objetivo, Alain? O objetivo deste ato público é mostrar à sociedade que nós, da rede de atenção, não vamos deixar arrefecer este caso, nós não vamos deixar cair no esquecimento. O silêncio não vai servir como estratégia para este resultado da Operação Delivery ser abafada. Nós precisamos dizer para a sociedade também que o resultado da Operação Delivery, que desmantelou, desbaratou uma grande rede de exploração sexual, essa temática não acaba aí apenas com esse desmantelamento. Existem as pequenas redinhas que estão ativas e agindo na periferia e dentro das nossas escolas. Ou seja, cafetões e cafetinas, exploradores, corruptores de menores,
espalhados pela cidade. O Ministério Público já está investigando isso, doutor Carlos Maia? O Ministério Público, junto com a Polícia Civil, que é o órgão investigativo, estão empenhados em desbaratar qualquer tipo de organização criminosa, notadamente, no nosso caso, da exploração sexual de criança e adolescente. Entretanto, Alan, é preciso dizer o seguinte, que há um tempo atrás, nós conseguimos acabar dentro do nosso estado do Acre com um grupo de extermínio numa parceria da sociedade que não suportava mais isso com o poder público. E nós precisamos dessa parceria novamente, sociedade com o poder público. O poder público não tem como acabar com essa organização criminosa de exploração sexual se o cidadão não participar denunciando. Esse crime é praticado dentro do anonimato. Se o cidadão que conhecer, que suspeitar que alguém está sendo violado, alguma criança ou adolescente está sendo violado nos seus direitos, seja ela sexual ou não, precisa denunciar. E nós temos vários canais de interface para oferecer a denúncia. O mais eficiente dele é o Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Recentemente, secretária, numa entrevista amplamente divulgada num blog de um jornalista acreano, um dos acusados de participarem desta operação como, corruptor de menores, utilizando o serviço de menores, ele fez o seguinte, apresentou os seguintes dados, que na maternidade Bárbara Eliodora, as estatísticas apontam que no ano de 2012, na faixa etária de 10 a 14 anos, foram realizados 47 partos de meninas de 10 a 14 anos. Partos normais. 36 partos cesarianos e 18 curetagens, ou seja, procedimentos abortivos ou de situações de gravidez de risco. Na faixa etária de 15 a 19 anos, há um registro de 666 partos normais, 360 cesarianos e 235 curetagens. Diante desses números, doutor Carlos Maia, não era interessante que o Ministério Público procurasse a maternidade? Precisamos saber quem são essas meninas. Por que elas engravidaram? Em que circunstâncias? Como é que foi isso? Porque se presume a violência 10 a 14 anos, se presume a violência, secretária. Não é um dado que precisa ser investigado, na sua opinião? É verdade, precisa ser investigado. E a grande situação que nós temos é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que o profissional de saúde deva notificar as autoridades públicas quando ocorre este caso. Então o Ministério Público não sabia desses números? Nós não, este número chegou, eu assisti essa entrevista, aliás, li sobre isso. O doutor Romário, inclusive, essa entrevista, quando nós citamos. Nós lemos sobre isso, nós ficamos verdadeiramente assustados, porque a concepção que tem dentro da nossa sociedade, a cultura que se tem, é que essas pessoas não foram violentadas, abusadas. Quando se pergunta na unidade de saúde se tem algum caso de estupro que tenha aparecido lá no atendimento, eu disse, não houve estupro nenhum. O que tem são meninas de 10 anos grávidas, de 11 anos, numa relação consensual. Isso mas não para existe. O ECA, isso não existe. Não existe. O estupro é presumido. É presumido. Quando é realizado por maior de idade, que às vezes é pelo menor também. Exatamente. E o que o doutor Carlos falou é o que nós temos que observar. O profissional que está à frente, na relação direta com essas crianças, tem o compromisso, o dever, né, de fazer essa notificação. Nós agora, na Secretaria de Direitos Humanos, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério do Desenvolvimento Social, estamos trabalhando em cima de uma notificação integrada, né, para que todos nós trabalhemos juntos para que isso vai ser um instrumento importante, né, de levantar todas essas questões e de conscientizar esses profissionais, porque vem por uma determinação do seu órgão de origem, né, de que é preciso e é fundamental e é lei que ele faça essa notificação. Esses dados assustam a gente. São dados assustadores, né? Porque foram só na maternidade Bárbara Eliodora. Uhum. Imagine-se o que acontece em clínicas clandestinas, em casa de parente, enfim.
São dados aterradores. Do interior, não, são aterradores. Nas unidades do interior, enfim. Doutor, eu queria dizer para você o seguinte, nós tivemos o Disque 100, que é uma política pública, que qualquer cidadão pode ligar e fazer uma denúncia 24 horas por dia, ele pode ser anônimo na sua denúncia, né? Uma política pública implantada e muito satisfatória, vem apontando dados assim de violência sexual em crianças com meses. É um né? absurdo. Com 1, 2 anos. E aqui? Qual é, na sua opinião, secretária, e na sua experiência, a melhor maneira de se combater essa violência sexual? Quais são as alternativas que têm dado mais certo nesse Brasil? Eu acho que a experiência nos diz o seguinte, nós temos aí 2 caminhos e 2 linhas de trabalho. Uma é uma ampla, forte, consolidada campanha de conscientização do cidadão comum, né, em termos de não só convocando ele para que mude o seu comportamento, mas para que ele não feche os olhos e denuncie esse tipo de situação, que a violência sexual é um crime contra crianças e adolescentes, passível de punição equivalente. Então, uma campanha de mudança de comportamento, mudança de cultura, alertando as pessoas sobre o fato. E o outro é um exemplo do que nós vimos hoje, né, na frente do Palácio da Cidade, que é a organização das redes de proteção. Porque essas redes organizadas, fortalecidas, conscientes do seu papel, né, elas vão contribuir não só para a prevenção, mas para o cuidado e o devido acolhimento e atendimento a essas crianças que, mais do que nunca, mais do que nada, são vítimas de uma situação. Muito bem. Eu vi uma notícia hoje, procurador Carlos Maia, no site AC 24 Horas, que diz o seguinte: deputado Tchê é acusado de negar informações sobre CPI da pedofilia. Durante o ato público Acre no enfrentamento à violência sexual, o procurador do Ministério Público Carlos Maia revelou que há mais de um ano espera a entrega do relatório produzido durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Assembleia, criada para apurar os crimes de pedofilia no Estado. Diz ainda que o senhor notificou a presidência da LEACRE, da Assembleia Legislativa, para que apresentasse esses dados e até o momento o senhor não recebeu esses dados. E aí, quer dizer que o deputado Tchê se nega a informar ou como é que foi? Não apresentou o relatório ainda? Como é que está isso? Não, acredito assim que o que foi dito talvez tenha sido mal interpretado. Eu não disse que o deputado Tchê, o presidente, o relator da CPI da pedofilia que foi instaurado na nossa Assembleia Legislativa, tenha negado fornecer o relatório da CPI conforme eu havia solicitado. Agora, que eu solicitei há mais de um ano e até hoje ainda não me mandaram, isso é verdade. Agora, e qual é a justificativa? Não sei, pode ter ocorrido diversas coisas, pode simplesmente ter caído no esquecimento, pode simplesmente o expediente que eu remeti ter se perdido, pode ter acontecido qualquer coisa, mas tenho certeza absoluta que o deputado Tchê é um homem honrado. Nós estamos renovando novamente o expediente, estou renovando o pedido ao presidente da Assembleia e vou renovar novamente ao presidente Tchê. Eu tenho certeza que sem problemas nenhum esse relatório será enviado à minha coordenadoria, até porque nós precisamos dele para comparar os dados, os resultados da CPI da pedofilia com os resultados da Operação Delivery, para demonstrarmos à sociedade que as pessoas que estão envolvidas nesta grande organização criminosa de exploração sexual, resultado da Operação Delivery, são as mesmas que se serviam da exploração sexual há anos atrás. Quero mandar aqui o meu recado ao deputado Tchê. Põe aqui, produção. Deputado Tchê, entregue o relatório ao procurador Carlos Maia, o senhor entregando. Vou fazer menção aqui no programa. O deputado Tchê, de forma sempre muito coerente, entregou o relatório. Mas se eu não entregar, eu vou ficar cobrando do senhor aqui, viu, deputado? Gente, felizmente nosso tempo é curto. Eu tive aqui o prazer de bater um papo com a secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Angélica Goulart, e com o procurador Carlos Maia. Doutor Carlos Maia, muito obrigado pela sua vinda, sucesso no seu trabalho. Obrigado, Alain, pela oportunidade. Secretária, foi um prazer Obrigada, imenso. Alain. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.